a comemoração do centenário da imigração japonesa, o Brasil presta sua homenagem a um povo que trouxe contribuições marcantes para o nosso país. Os valores e práticas próprias da cultura japonesa tradicional estão diretamente vinculados ao modo como se integram à sociedade brasileira. Nossa Opinião Livre de hoje vai conversar com Milton Mira Assunção Filho, um dos autores do livro Brasil-Japão, 100 anos de paixão. São vários depoimentos, não só sobre os imigrantes japoneses que ajudaram a construir o Brasil de hoje, como também de brasileiros que manifestam o seu reconhecimento à influência da cultura japonesa em suas vidas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bonito o livro, muito bonito. Realmente é uma homenagem merecida, não é, Milton? Eu fico muito feliz porque está havendo um reconhecimento nos contatos que eu estou tendo com os japoneses. Há um reconhecimento não só pela publicação, mas pela qualidade da obra. Olha, é uma obra que foi preparada, né? Porque você também é o presidente editor dessa editora, da M-Books, que colocou realmente esse projeto em prática. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu? Então, em 2004, o Ernesto e eu, que é o meu coautor, nós publicamos um livro que foi best-seller. São Paulo, 450 Razões para Amar. Esse livro... Em relação às comemorações dos 450 anos de São Paulo. E foi muito sucesso, e foi um livro com depoimentos. A partir daí, o Ernesto e eu, nós prospectamos alguns projetos, e não achamos nada que valesse a pena. Até que o ano passado, por volta de fevereiro, março, nós localizamos o centenário da imigração japonesa. Sendo o Ernesto Nisei, então foi assim, muito interessante que nós fizéssemos esse livro. É um livro, então, que começou a ser feito há um ano atrás e foi publicado agora, recentemente. Por que o Brasil e o Japão, por que o Japão merece essa homenagem? Pela contribuição que os japoneses deram ao Brasil em todos os sentidos. Não só comportamental, como a nível de educação, como a nível de cultura e até em hábitos alimentares. Eu acho que os japoneses foram importantes na formação de um pouco da ética que ainda tem aqui no Brasil. Nos hábitos alimentares é curioso. A colocação, por exemplo, da verdura e do legume na mesa do brasileiro tem muita influência dos japoneses. Esse lado da valorização da educação, você vê que os japoneses valorizam a educação, inclusive... Mas você acha que antes da gente falar da educação, que essa influência do Japão é maior, talvez, do que outros países? Você fez uma comparação, você fez um estudo em relação a isso? Eu não sei se é maior, eu não fiz um estudo, né? Mas são 100 anos, né? Se nós analisarmos na história da humanidade, 100 anos é muito pouco, né? Quando fala Guerra dos 100 anos, 100 anos antes ou depois de Cristo. Em 100 anos, imagina a influência que os japoneses tiveram no Brasil. Os outros povos estiveram aqui antes, né? Como os italianos, principalmente, os portugueses, né? Tiveram uma influência Tiveram uma influência grande. Mais na culinária, mas talvez, muito mais pessoas também, né? Muito mais pessoas. Se nós analisarmos quantos italianos ou descendentes de italianos ou portugueses nós temos no Brasil, em comparação com os japoneses tiveram uma importância tremenda, né? Em 100 anos. Qual foi o marco? Qual a simbologia que existe em relação à chegada dos japoneses no Brasil? Então, o governo do Estado... O que marcou? Vamos contar um pouquinho da história, né? O governo do Estado de São Paulo, por volta de 1903, começou a ter problema de mão de obra, principalmente na agricultura, na cultura do café. Mas já tinha os outros imigrantes. Mas aí aconteceu que os italianos vieram substituir os negros. Ok. Com a Lei Áurea eles foram abolidos. A partir de 1903, houve um cancelamento das imigrações subsidiadas dos italianos, porque chegou a notícia que eles estavam trabalhando em regime semi-escravatura. Então, a partir de 1903, chegavam aqui 100 mil, 150 mil italianos, passou a chegar a 20 mil. Então, o governo do Estado de São Paulo começou a buscar mão de obra para a lavoura e encontrou justamente nos japoneses. Eles tinham sido rejeitados no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Os japoneses já estavam tentando imigrar.
Porque eles participaram de uma guerra de 2 anos só com a Rússia. E então eles tiveram um problema na economia e houve um estímulo também dos japoneses de exportar imigrantes. E aí houve o casamento perfeito, o estado de São Paulo com o governo japonês para substituir justamente os italianos. E os japoneses chegaram aqui, justamente a razão da comemoração, a primeira leva, os primeiros 781 japoneses... 781 foram que chegaram? 781. Chegaram num navio chamado Kasatomaru, no Porto de Santos, no dia 18 de junho de 1908. Então, essa comemoração é bastante simbólica. É a primeira leva de imigrantes japoneses que chegaram oficialmente no Brasil. E, desde então... O que se marcou mais no sentido da história? Porque eu sei que aqui são vários depoimentos que você tem. Você conseguiu reunir 200 depoimentos. Não só de japoneses, como eu disse na abertura, como também de brasileiros que participaram ou participam de alguma forma da influência japonesa. Você conseguiu, dentro desses depoimentos, encontrar japoneses que falaram exatamente... conseguiram passar essa história desses 100 anos? Então, esse sofrimento, porque não foi fácil. A chegada deles, muitos enriqueceram, é um povo realmente trabalhador, né? É um povo disciplinado e a gente tem que aprender muito com eles. Mas você conseguiu saber exatamente o outro lado, o lado das dificuldades que eles passaram por aqui? Então, Silvia, é que venderam o Brasil de maneira enganosa para eles, né? Eles chegaram aqui achando que era um paraíso, que iam encontrar comida farta, inclusive na beira da estrada com as frutas, que os lugares de trabalho estavam todos preparados já para começar a plantar, que tinham aonde morar. E eles chegaram e encontraram matas, eles tiveram que desbravar, abrir lugares para plantar, não tinham nem casas para morar. Realmente eles passaram por várias dificuldades. Agora o interessante é que a maioria deles que veio para trabalhar 5 anos. Era um contrato? Era um contrato para 5 anos. Tá. Obrigatoriamente tinham que ficar 5 anos. A partir de 5 anos eles podiam voltar. E eles achavam que iam voltar ricos. Agora, os depoimentos que eu consegui foram depoimentos de pessoas que contam a história daquela época. Por exemplo, eu tenho 2 ou 3 depoimentos de filhos e netos de imigrantes que chegaram no Kasatomaru. Então eu tenho depoimentos de imigrantes que chegaram posteriormente ao Kasatomaru. Então eu tenho vários depoimentos de várias fases da imigração japonesa. E todas elas contam histórias dos seus pais, dos seus avós e das dificuldades que eles tiveram para consolidar a comunidade japonesa aqui no Brasil. E qual o depoimento mais marcante dessa época que você pode contar pra gente? Olha, o depoimento do filho do Kasatomaru, do imigrante do Kasatomaru, ele conta a história todinha, a saga do pai dele todinha, desde a chegada do Kasatomaru até hoje, até praticamente a geração dele. Então é uma história, é como se fosse uma história. Agora, eu tenho um depoimento de um senhor que ele conta que ele veio para cá com praticamente 10 anos e ficaram alguns familiares lá, inclusive 2 irmãs, na Manchúria. E houve um bombardeio na Manchúria e, segundo a informação que ele recebeu através de correspondência, é que as 2 irmãs dele estavam mortas. Ele nunca aceitou isso e uma vez sonhando, ele sonhou que as irmãs estavam vivas. E ele resolveu voltar para o Japão, contrariando os filhos, dizia, não, já morreram. Ele falou, não morreram, no meu coração não morreram. Ele voltou para o Japão, ficou procurando em cemitério, em prefeituras, não desistiu. E encontrou as 2 irmãs vivas, já velhinhas, com netos, com filhos, e que foi uma alegria muito grande. E ele trouxe as 2 para conhecer os seus familiares aqui no Brasil. Então tem histórias bonitas, e como tem histórias tristes, de um senhor que deixou a filha de 16 anos e falou, filha, eu vou para o Brasil... Vou voltar em 5 anos, você fica aqui que eu vou voltar e vou te dar uma vida melhor aqui. Ele nunca mais voltou ao Japão e a filha nunca veio ao Brasil. Então, eles nunca se viram mais, só através de correspondências. Ele faleceu e aí os filhos dele foram conhecer a irmã no Japão. Então, essas separações ocorreram muito. Mas dessa época de depoimentos, dessa época de início, né, da imigração,
o que se deixa aqui de resultado? Muito melhor do que pior. As pessoas, os japoneses, eles se sentem em casa, eles se sentem felizes e não se arrependem dessa imigração. Então, eu tenho duas situações, né, que estão também no livro, né? De um casal de japoneses já idosos que resolveram voltar para o Japão. E não depois sabia, depois de um certo tempo, já tinham filhos, já tinham netos. Já tinham constituído família. E aí eles estavam lá no Japão e aí sentiam saudade dos filhos e dos netos. Então eles voltaram para o Brasil. Assim, não adianta eu ficar no Japão se as minhas raízes foram criadas no Brasil. Meus filhos, meus netos, possivelmente meus bisnetos estão lá. Não adianta eu ter o meu país, mas eu não tenho minha família. E eles voltaram para o Brasil. E tem o caso do Ernesto Yoshida também, que é o meu coautor, que ele foi para o Japão, Nisei, e ele achava, eu sou japonês, só que chegou no Japão, ele era tratado como gaijin, que é estrangeiro. Gaijin é estrangeiro. Gaijin é estrangeiro. E aí ele percebeu que lá ele era brasileiro, lá ele teve a consciência de que ele era brasileiro, no caso, e que tinha saudades do Brasil. Então ele voltou para o Brasil, não vou dizer a palavra conformado, mas ele voltou para o Brasil tranquilo. Eu sou brasileiro e a minha pátria é o Brasil. Eu amo o Brasil. Então, isso é interessante, essa conscientização. E hoje, quando você fala em japonês, os Niseis ou Yonseis, eles são brasileiros, né? Eles são tão brasileiros como nós. A única diferença é a característica física, né? Eles adquiriram até os bons e os maus hábitos dos brasileiros, né? E é rápido, né? É rápido. Porque o Brasil, independente das dificuldades, o Brasil acolheu muito bem o povo japonês. E eles se sentem felizes e homenageados, né, pelo que está acontecendo. No outro livro, São Paulo, 450 Razões para Amar, eu criei uma frase que dizia assim: São Paulo é um coração a pulsar, porque parece que a cidade pulsa o tempo todo, né? Esse trânsito, essas pessoas, tá? Aberto a nos acolher, porque eu também sou migrante, eu sou do interior. E eu acho que o Brasil é um coração a pulsar, aberta a acolher os imigrantes, né? E de uma maneira incrível, né? Porque você vê que os japoneses foram rejeitados inicialmente na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, e o Brasil acolheu de braços abertos, né? Tá bom. Bom, eu gostaria de saber justamente esse lado, porque nem tudo são flores, né? Aquela coisa a gente sabe que toda a história, 100 anos de história, houve muito sofrimento, né? A gente está falando aqui uma coisa meio en passant. Voltou, se sentiu brasileiro, mas a gente imagina como eles devem ter sofrido. Você vê que eles foram rejeitados. Por que eles foram rejeitados? O que de bom realmente eles passaram? O que eles levam de resultado desses 100 anos de imigração? Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua a conversar. Tudo bem? Bom? Legal. No próximo bloco. Até já. Estamos de volta hoje no Opinião Livre. Estou conversando com Milton Mira de Assunção Filho, um dos autores de Brasil, Japão, 100 anos de paixão, por conta das comemorações dos 100 anos da imigração japonesa. A gente estava falando no bloco anterior das dificuldades, né, que eles sofreram muitas vezes. Eles foram rejeitados por vários países. Por que eles eram rejeitados? Eu tenho a impressão que, justamente pelo fato de eles serem do Oriente e uma cultura completamente diferente... As pessoas tinham medo? Realmente, eu acho que causava alguma certa estranheza, né? Japonês, chinês, aquele pessoal da região do Oriente. Não havia uma razão específica. Não, Eu acho que era bastante cultural, não era econômica, com certeza, porque os italianos foram bem recebidos, né, em todos os países da América. A maior dificuldade foi realmente chegar e não ser aquilo que eles estavam esperando, que a gente até comentou. Mas o que de bom que realmente eles deixaram, né, nessa época que você estava contando, eles desbravaram, qual a importância principal nesse lado agrícola? Então, eles tiveram bastante dificuldade com a língua, né, com a alimentação. Quando eles chegaram, por exemplo, no Porto de Santos, eles colocaram no trem para subir para São Paulo, porque é daqui que eles saíam para as regiões do estado de São Paulo. A comida que eles serviam, por exemplo, era, linguiça. Eles não estavam acostumados a comer embutido, então eles tiveram dificuldade com a alimentação. Depois com a língua, a comunicação. E eles foram colocados nessas regiões, e como eu disse, eles tiveram que desbravar, eles tiveram que abrir espaço para plantar, fazer as suas plantações, e não só onde eles estavam trabalhando, porque o dado interessante é que eles vieram para trabalhar como colonos.
E a maioria deles ficou menos do que 3 anos como colono. A partir daí, eles começaram a arrendar terras e começaram a se tornar proprietários. Então, é interessante, o tempo de colono deles era no máximo 3 anos. E a partir daí, então, eles juntavam um dinheirinho, comprava mais para dentro do estado de São Paulo uma região, abria essa região e aí começava a plantar, aí vendiam e abriam mais para frente e eles foram desbravando o estado de São Paulo. E foram ficando ricos. Exatamente, também, né? Porque a maioria deles virou empreendedor. Tem uma história, por exemplo, de uma família, de um senhor, que ele era colono e trabalhava na lavoura de café. Aí ele falou, não vou plantar café porque eu vou concorrer com os grandes, né, os barões do café. E foi para o lado do algodão. E começou a plantar algodão. E as primeiras colheitas ele levava numa carroça para a máquina de beneficiar. E aí ele comprou um caminhãozinho. Numa desses transportes do caminhãozinho cheio de algodão, ele emparelhou com uma Maria Fumaça, porque a estrada geralmente era do lado da linha do trem. E a faísca do trem caiu em cima da carga de algodão, era a colheita dele, ele não teve dúvida, ele subiu lá, se queimou todo, mas salvou mais da metade da carga. Aí ele foi levado para o hospital, todo queimado. Aí o médico falou, vai ter que ficar 3 dias hospitalizado. De noite ele fugiu, porque no dia seguinte ele tinha que trabalhar. Olha só. Então, essas histórias, realmente determinação, o compromisso com a responsabilidade, com a necessidade, né? Então isso eu acho interessante, essa garra, disciplina, né? Principalmente a noção da responsabilidade. E vinham só os homens ou era a família toda? Normalmente ele vinha com a mulher e com os filhos. No caso, por exemplo... De alguns que ficaram, alguns às vezes ficavam um filho que estava estudando, ou um filho que estava no exército, então ficavam. Mas na maioria das vezes ele trazia a família inteira com os filhos. E depois tinha outros filhos aqui no Brasil também, né? Eles continuavam a prole aqui no Brasil. Dentro desses depoimentos, separa para mim o depoimento de japoneses e de brasileiros que mais você acha pertinente a gente falar, de relevância? Olha, eu gostaria de citar o depoimento do Geraldo Alckmin, né, o governador. Por quê? Primeiro, porque é muito interessante. Segundo, porque ele foi muito... foi gratificante. Ele fez um depoimento extenso, ele dedicou tempo para nós, para o depoimento. Foi muito atencioso. E o depoimento dele é super interessante, porque ele conta a história que quando ele era governador, ele juntou um grupo de empresários brasileiros em 2004 e foi promover o etanol no Japão. Quer dizer, já havia etanol aqui no estado de São Paulo. E ele convidou o ministro Koizumi para vir visitar as plantações de cana. E, chegado aqui em São Paulo, eles colocaram o Koizumi num helicóptero e foram sobrevoar a região canavieira de Ribeirão Preto. Perto de lá tem uma colônia chamada Mombuca, em Guatapará, que inclusive tem depoimentos. É uma comunidade bastante tradicional japonesa. Que manteve as tradições. Eles plantam hoje lá lixia e tem plantação também de flor de lótus. É muito bonita a comunidade. E quando o helicóptero estava sobrevoando a Mombuca, os japoneses fizeram uma faixa no chão, saudando, mas uma faixa muito bonita. E o Koizumi, de cima do helicóptero, ele quebrando o protocolo e a segurança, ele desceu num lugar lá, numa clareira, e foi abraçar os seus conterrâneos. Olha que legal. E choraram, sabe, se emocionaram. E os japoneses não esperavam isso, os japoneses do Mombuca. Então foi uma coisa inusitada. E isso que eu falo que tem emoção. Ele se emocionou e emocionou. Então esse depoimento para mim é muito significativo, muito significativo. E um outro, eu não lembro bem se foi quem foi que falou, que até me impressionou muito. No Japão, a educação é tão importante que o imperador só se reverencia ao professor. É verdade isso? É verdade, sim. Inclusive, a educação é tão importante lá que quando um japonês ele não é bem sucedido na educação, ele causa uma certa vergonha aos seus familiares. E aqui no Brasil eles trouxeram essa cultura para cá. Eu tenho um depoimento de um brasileiro que ele, brincando, ele fala, meu problema em fazer vestibular é que tinha sempre um japonês atrás de mim, concorrendo comigo. Porque era uma concorrência difícil, né, nas universidades japonesas pela disciplina, né? Aí é que tá, pela disciplina. Então muitas vezes falam, o japonês é mais inteligente. Esforço, não é. Eles são inteligentes também, mas são disciplinados e colocam isso como objetivo.
Eu tenho um depoimento de um senhor de Mombuca, o Nita, que ele disse que quando ele chegou ao Brasil, olha a dificuldade, ele tinha 16 anos e ele não sabia português, então ele foi colocado numa classe de crianças de 12 anos. Então ele tinha que ser melhor. Então ele não sabia português, ele decorava 2, 3 páginas. Nem papagaio. Aí a professora dava um tema, ele escrevia 3 páginas, a professora falava, mas você podia responder só com uma sentença. Mas ele repetia as 3 páginas. E ele era tão bom que ele foi representar a escola na região, naqueles concursos que tem entre escolas, e ganhou o primeiro lugar. Isso com 16 anos, de língua portuguesa. Olha que beleza. Aí no ano seguinte ele foi representar e pegou 3º lugar. Ele falou assim para mim, eu já tinha me acostumado com o jeitinho do brasileiro, cair para 3º lugar. Agora, e tem também um depoimento que você contou de um senhor que sempre quis montar um jardim também, uma coisa bonita. É um pessoal do Getuba. Getuba também é uma colônia japonesa muito interessante, porque lá eles já plantaram pimenta do reino, baunilha, verdura, já criaram carpa, eles fizeram várias experiências. E por último, visitou esses lugares eles estão plantando antúrio. Você visitou esses lugares visitei todos esses lugares. Estão plantando antúrio, colhendo antúrio, inclusive para exportação. A colheita do antúrio é linda, é colorida, eles têm antúrio de todas as cores. É muito bonito você ver assim os antúrios colhidos. A fotografia fica linda. Que região é essa? É Getuba, em Caraguatatuba. Aqui perto. É muito próximo de Caraguatatuba, no caminho de Ubatuba. Eles colhem geralmente na quinta ou na sexta-feira que eles cortam a flor. Então, se quiser visitar, é muito bonito. E era um senhor que vivia lá com a esposa e sempre trabalhando na lavoura. E ele levantava de manhã e falava, eu gostaria de fazer um jardim. E a japonesa, não, temos que ir para a lavoura, temos que trabalhar. Só que, infelizmente, ela faleceu com 80 anos. No dia seguinte que ela faleceu, ele falou, não vou mais para a lavoura. Pegou um flamboyant que tinha lá e começou a construir um jardim japonês com carpa, com água corrente e se dedicou o resto da vida a cultivo de orquídea. Viveu mais 20 anos. Que é uma paixão do japonês, são as flores. Era a paixão dele. E ele morreu com 100 anos e 6 meses. Será que cultivar a flor ajuda na longevidade? Eu acho que deve ajudar porque é tão bonito, né? E ele estava fazendo finalmente o que ele sonhou a vida inteira. Trabalhar com flores, né? Então é uma história muito bonita, Que mais de mensagem que você acha importante a gente deixar nesse livro? Um livro que é uma declaração de amor ao Japão. Sem dúvida. Eu acho que a mensagem a contribuição que os japoneses deram ao Brasil e também a aceitação que nós tivemos em relação aos japoneses, que é um exemplo de integração de 2 povos harmoniosamente bem. A região de Ribeirão Preto, para onde foram os primeiros imigrantes japoneses que chegaram, esses primeiros 781, 550 foram para a região de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto é considerado hoje o berço da imigração japonesa por isso. Há uma integração muito grande, muito harmoniosa entre as comunidades, mas eles ainda continuam mantendo a tradição. É um povo que se harmonizou, mas mantiveram as suas tradições. É um povo feliz aqui no Brasil. Sem dúvida. Eu acho que eles encontraram uma nova pátria. E você disse que eles se sentem muito homenageados e muito felizes com tudo isso que está acontecendo. Inclusive, pela qualidade do livro. As pessoas que, principalmente na noite de autógrafo, que foram lá me prestigiar, eles agradeceram não só o fato de termos feito um livro, mas pela qualidade do livro, né? O livro realmente está muito bonito. E você como presidente, editor da M-Books, que patrocinou isso, que encampou esse projeto, além de todos esses depoimentos, você visitou, você disse esses lugares, você tem vontade de ir para o Japão, você gosta da comida japonesa, da cultura japonesa, te chamou a atenção alguma coisa? Olha, eu gosto da cultura japonesa, eu já fui ao Japão, mas o que mais eu fiquei gratificado foi de perceber que o japonês tem emoção, eles se emocionam.
Eles são um pouco reservados porque eles têm uma consciência muito grande dos direitos das pessoas. Eles vão até onde eles acham que ele pode ir e começam o direito do próximo. Chorar, mas eles se emocionam e quando eles contam a história dos seus pais, dos seus avós, eles se emocionam sim. Que beleza. Isso para mim foi muito gratificante ver essa sensibilização deles. Muito bem, olha, parabéns pelo trabalho, pela sua dedicação. E quando tiver novos projetos da editora, a gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, estou sempre à disposição. Bom, vamos deixar, se você quiser mais informações, o contato é da editora, vamos colocar no ar, www.mbooks.com.br. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.